Uma linha do tempo do processo histórico atual e seus próximos resultados esperados. É o que a gente está fazendo agora, nesse vídeo e nos próximos, numa continuidade dessa análise de sala de situação de outubro e novembro em relação à situação econômico-social, histórica, se você quiser, o processo histórico mundial em curso e que, lógico, toca ao Brasil, mas eu estou analisando sobretudo nesse plano mundial. E agora estou tentando fazer, por fim, uma projeção no tempo das realizações, da dinâmica temporal desses processos e tendências que eu tenho tentado descrever nessa série de vídeos analíticos, né? Isso porque, do ponto de vista teórico, metodológico, né, a gente está buscando entender os processos, analisar as determinantes e tendências contraditórias, avaliar as forças relativas e projetar os vetores resultantes e os principais resultados esperados, previsíveis, né? Mas de que adiantaria isso sem avaliar de um modo minimamente correto, né, ou razoável, o tempo que decorrerá em cada momento, em cada etapa desses processos e seus resultados, né? De que adianta, por exemplo, como eu tenho feito, né, prever que a gente vai avançar no sentido de uma socialização no sistema econômico mundial, que as forças regressivas, liberais, conservadoras, que hoje são dominantes na aliança hegemônica e mesmo suas feições mais violentas e absurdas, né, o fascismo, do imperialismo, tudo isso será derrotado, né, novamente na história. Mas de que adianta prever isso e não ser capaz de avaliar razoavelmente se isso vai ocorrer em 1, em 10, em 100 ou em 200 anos aí adiante, né? Do mesmo modo, a gente pode antever que o poder irracional das religiões, que hoje se avoluma, né, novamente no mundo, em coerência justamente com tudo isso, né, que eu estou descrevendo, a gente pode prever, ainda assim, que esse poder será radicalmente reduzido, circunscrito e até eliminado da vida pública, num nível que está além da compreensão para o presente. É a minha percepção. Mas a gente deve ser capaz também de projetar se isso vai acontecer em 10, em 100 ou em 1000 anos ou mais, né? A simples indicação de uma tendência predominante dos resultados previsíveis pode ter um grande valor ideológico, mas tem pouco valor prático, né? Ou pode ter muito pouco valor prático sem uma visualização do seu timing. Afinal, se alguma coisa vai mudar em 5, em 50 ou em 100 anos, faz toda a diferença para as vidas das pessoas em geral. Nesse período de 5, 50 ou 100 anos, a gente vai ter que viver sob as condições predominantes ainda no presente, ainda que no seu processo de transformação, mas não nas novas condições, que, no entanto, a gente já pode projetar que virão numa realidade transformada nessas linhas de tendência visíveis, né? Essas mudanças virão progressivamente ao longo do processo e definitivamente só no seu fim. Então a gente vai ter que nos preparar para viver, por exemplo, mais 5 ou 50 ou 100 anos nas condições atuais e no processo de transformação, porque se for 5 é uma coisa, se for 50 é outra, se for 100 é outra bem diferente. Inversamente, a gente vai se preparar para viver nas condições futuras, né, já resultantes dessas transformações, daqui a 5 anos já, daqui a 50 ou daqui a 500 anos, né? Obviamente o timing faz toda a diferença para a vida real das pessoas em geral.
Isto é algo definidor para a vida prática de todos nós. E, em muitos sentidos, né, mais do que os sentidos e os resultados finais que a gente pode antever para uma transformação histórica, né, que podem se perder em uma projeção de séculos ou milênios adiante. Então, por mais que os valores e as projeções ideológicas nos dirijam na vida cotidiana, as necessidades e os recursos objetivos da vida real, vivida nas condições objetivas do presente, se impõem. E é pela dinâmica da vida real, muito mais, do que pela dinâmica das ideologias apenas, né, que o mundo, a história mundial, anda ou se desenvolve. Essa frase, como tudo nesse nível, né, de complexidade, deve ser considerada dentro das contradições e determinações complexas associadas que atuam na realidade. Então, certamente, dentro das determinações concretas da vida cotidiana, nas nossas decisões concretas da vida real, a gente é conduzido também pelos ideais, por valores, por princípios. Mas esta é até uma discussão filosófica tradicional e eu não quero gastar mais tempo com ela. Vamos deixar como está e vamos seguir com o objetivo proposto de avaliar e identificar dentro do possível o timing dos mecanismos, processos, tendências e transformações em curso no momento histórico mundial atual, contemporâneo. E vamos começar comparando alguma coisa, e vou fazer essa comparação algumas vezes, do momento atual com o momento de crise do século passado. E é o que a gente vai fazer, né? Vamos buscar um entendimento da situação em que a gente está, no ponto em que a gente se encontra no processo histórico atual, e identificar qual é a etapa do processo em que a gente se encontra e daí prosseguir em projeções de tempo para os resultados e os processos. E como eu falei, fazendo comparações com o processo do século passado, que para mim, sob muitos aspectos, é determinante no sentido de um registro, né, histórico de um processo com características de base similares e com as especificidades históricas de cada momento, mas tem características comuns, evidentes, que a gente não pode deixar de analisar, então, né? Eu indiquei até em análises anteriores que a gente se encontra num ponto aproximado àquele que antecedeu a Grande Depressão do século passado, mas com as características próprias atuais. E essas características atuais, eu tenho feito essa descrição também, essa análise, as características atuais me fazem esperar que ao fim a gente vai passar por menos destrutividade, uma crise prolongada, difícil, mas atenuada e, de certo modo, melhor controlada, mitigada, né, do que aquela do século anterior, com menos recessão na economia e sem atingir os maiores extremos em termos de guerras e perdas humanas e sociais em geral. Então eu acredito que agora a gente vai passar por um processo ainda que mais longo, de certo modo menos agressivo, ou mais suavizado um pouco do que no século passado. Por enquanto, no entanto, as principais opções estratégicas de todas as potências da aliança hegemônica têm assumido um sentido regressivo. Elas estão impondo restrições e rupturas no comércio e em cadeias produtivas mundiais. Essas medidas, né, estão impondo mais concentração de riquezas e aumento de gasto militar, enquanto as populações já estão empobrecidas e as economias em crise.
Então, a gente está em coerência, né, em um momento ainda de ascensão do fascismo e do imperialismo. Mas muitos fatores permitem projetar, é a minha maior aposta, que, como eu falei, não vamos chegar aos extremos destrutivos do século passado. O alívio da crise tem sido obtido com a injeção de dezenas de trilhões de dólares em episódios repetidos, né, reiterados nas mais diversas economias do mundo, especialmente naquelas da aliança hegemônica. A integração mundial produtiva, social e até institucional em geral é hoje bem maior, mais transnacional, mais multilateral, e por si isso já realiza uma rede de proteção forte contra as tendências mais destrutivas, né, da crise. Além disso, por fim, é o terceiro fator fundamental, pelos quais, né, eu projeto uma crise menos destrutiva, né, mais suavizada, é que a grande potência emergente no mundo atual não é uma potência capitalista, imperialista, é a China socialista. Eu tenho falado bastante sobre isso também. Talvez porque a gente não vai atingir os maiores extremos, né, da crise econômica também social, portanto, a gente deve esperar um processo histórico mais longo do que do século passado, até que a crise seja realmente superada, dando início a um novo grande ciclo no sistema econômico e geopolítico mundial. Por outro lado, o desenvolvimento da tecnologia e a velocidade aumentada das transformações econômicas faz prever uma aceleração dos grandes processos sociais e históricos. Olha, a resolução da crise no século passado, essa crise foi iniciada na primeira década do século passado. Então, uma crise que foi iniciada ainda na primeira década do século passado, ela foi, em geral, o seu fim, né, é datado do fim da Segunda Guerra Mundial. Mas é certo, é óbvio, né, que a resposta social e política e as mudanças econômicas que marcam esse fim já vinham se desenvolvendo no curso da própria crise, nos anos e nas décadas anteriores. O ano de 1945, então, indica o cume, né, o ápice desses processos, marcando a resolução final da crise da onda liberal, que estava terminando, e o início do período de predomínio de uma onda socializante no sistema mundial. Um processo com epicentro nos Estados Unidos e na Europa e que se difundiu de um modo irregular, desigual, como tudo nesses sistemas complexos, nesse sistema especificamente, pela economia mundial. No sistema econômico mundial foi difundido a partir do epicentro nos Estados Unidos e na Europa, e essa onda socializante perdurou até os fins aí dos anos 70. A gente pode ver agora e prever também no futuro próximo todos os processos daquela época, né, se repetindo de algum modo, mas com as características próprias do presente. Na crise econômica atual, as respostas anticíclicas já foram colocadas com grande força, com carga total, né, desde o princípio. Então é mais provável que as crises ou que a crise não atinja os níveis daquela época, apesar do crescente de pobreza e degradação social que está ocorrendo nos países ricos, né?
tudo indica que hoje a economia social já resiste mais, em termos sistêmicos, sobretudo, e as pessoas na vida real, em geral, sofrem e sofrerão menos do que na grande crise do século passado. Também não deve haver guerras de destrutividade tão grande, né, imensa, absoluta, sem limites, agora seriam muito maiores, né, entre as grandes potências mundiais, ou mais precisamente entre os dois blocos, né, o hegemônico e o contra-hegemônico. Eu não acredito que vá acontecer essa grande guerra totalmente destrutiva, né, da civilização. Pelo fato da China, ao contrário dos países da aliança hegemônica dos Estados Unidos, dos próprios Estados Unidos, ao contrário, a China não é imperialista e nem colonialista. E por isso a possibilidade do fascismo, do imperialismo tomarem ainda mais corpo e conduzirem a essas grandes guerras é muito mais remota mesmo, ou até irrealista no momento atual. Mas a crise não vai se resolver enquanto o sistema como um todo não der passos decisivos em direção à melhor coordenação da economia mundial e para uma progressiva redistribuição da riqueza social, que está extremamente concentrada, sobretudo nesses países ricos, em relação ao seu histórico, né? No século passado, foi no horror da grande depressão econômica mundial e das grandes guerras mundiais que a sua história, né, as sociedades encontraram os gatilhos e se desenvolveram os mecanismos que venceram a resistência do sistema capitalista liberal conservador, impulsionando para a grande onda socializante a partir do fim da primeira metade do século, especialmente no pós-guerra, né, como eu já indiquei. Nesse século atual, o desenvolvimento institucional na resposta anticíclica, financeira e de proteção social nos diversos países e até, de certo modo, a nível mundial, o nível da integração mundial, né, e a dimensão e as características da presença do polo contra-hegemônico chinês no cenário mundial, esses são os fatores que devem evitar, ou que irão evitar, na minha visão, o pior e que vão encaminhar a resolução novamente para além dos marcos capitalistas liberais conservadores, ou seja, para uma nova onda socializante. Mas não chegamos nesse ponto, né? Nós estamos agora num momento ainda de aprofundamento, mas também de contenção da crise, e que deve acontecer sucessivamente nos próximos anos e algumas décadas adiante até. Né? Uma característica que não tem como escapar, né, desse futuro próximo será essa tensão entre os dois blocos, com as forças importantes de cooperação e integração por um lado e de antagonismo e confronto pelo outro entre eles, né? O bloco hegemônico e o bloco contra-hegemônico. A minha previsão é que, não indo para as grandes guerras, no entanto, as pequenas e médias vão ser mantidas em um nível alto, ou estão no presente, pelo menos, sendo mantidas. Na comparação com as décadas anteriores, a gente já teve um crescendo e deve manter, pelo menos, né? Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a gente está num nível, provavelmente, muito próximo, se não o mais alto, né? Desde então, e houve certamente um crescendo nas últimas décadas. E eu entendo que isso deve permanecer, infelizmente, como uma condição do presente nos próximos anos e talvez décadas, enquanto a resolução da crise não tiver sido realmente encaminhada. E digo isso no sentido econômico de base e nas suas consequências sociais e geopolíticas, né? O período presente ainda é, portanto, um período de ascensão do fascismo e do imperialismo, com alta frequência de guerras e conflitos sociais, com alto custo humano e produtivo.
Esta tendência destrutiva não deve, contudo, é o que eu estou reiterando, a atingir os níveis extremos como ocorreu no século passado, apesar do tanto que já se andou nesse sentido, seja na produção de espirais, né, círculos viciosos, recessivos, né, e seja no ponto de vista dos conflitos, na disrupção da economia mundial e também nos conflitos militares, né? Tudo isso a gente já avançou muito e também já avançou numa propagação de ideologia fascista, de aumento do autoritarismo nos países centrais, né? Do sistema ainda, ou do polo hegemônico, né? Para ser mais preciso. Isso aí tudo já avançou muito, mas apesar disso, e que ainda vai avançar, porque infelizmente estamos ainda num momento de crescendo dessa condição de deterioração, degradação histórica, socioeconômica do fim da crise, da onda neoliberal, né, como eu tenho insistido desde de sempre, né? E estamos vivendo, então, os momentos extremos dessa crise, que ainda deve ter alguma piora, né? Mas, ao fim, essa piora será contida e superada. Essas tendências vão ser superadas no curso da superação da crise econômica. Apesar dos riscos reais presentes, eu entendo que nenhum governo abertamente imperial e fascista vai se instalar nos Estados Unidos e nem nos países da sua aliança hegemônica, ainda que esteja num momento de mais alto risco nesse sentido, né? E nem também nenhum desses governos vai desencadear uma guerra ampla ou total contra o bloco contra-hegemônico. Vamos viver momentos de tensão contida, provocações, ataques, false flags, guerras menores, médias, vamos continuar vivendo isso alguns anos ainda, né? Todos esses processos, as suas velocidades, os tempos, né, os timings, os seus principais resultados, vão depender também, em grande medida, da velocidade em que a China vai ultrapassar os Estados Unidos como a grande potência mundial, como a força hegemônica econômica e, por conseguinte, geopolítica. Ou seja, quanto mais rápido isto ocorrer, e quanto mais consistentes forem as vitórias do polo contra-hegemônico chinês, tanto mais rapidamente, com mais segurança, com menos custo humano, a gente vai superar essa grande crise mundial atual. O ponto mais definidor, o turning point, vai ser quando os Estados Unidos finalmente reconhecerem objetivamente, né, que não podem mais manter, não devem manter uma posição de confronto com a China. E não terão força real para sustentar isso e devem entender, em contrapartida, que a cooperação entre as duas potências será sempre a melhor alternativa para a continuidade do desenvolvimento da humanidade e para a paz e para a continuidade do desenvolvimento da humanidade, né? Todo esse processo pode ser mais rápido com o predomínio da parceria, né, entre as duas grandes potências, mesmo dentro da grande contraposição atual, ou poderá ser mais lento e destrutivo se as forças do confronto prevalecerem. Minha visão é que, tanto pelo nível da integração da economia mundial, quanto pelo caráter da socialista, né, da potência hegemônica emergente, a China, a gente vai pela via mais rápida, onde vão prevalecer as forças integrativas contra todas as forças de confrontação desencadeadas pelos Estados Unidos. E eu posso prever ou estimar, ainda para uma grande avaliação que vai ser detalhada nos próximos vídeos, que esse momento de turning point vai acontecer num intervalo máximo de uns 25 anos, ou talvez ainda com alguma extensão,
e certamente nunca menos que 5 anos, provavelmente podemos apostar que não menos que em 10 anos, esse turning point irá acontecer, mas está acontecendo, como tudo que é um processo histórico, desde já. Vamos ficar por aqui hoje, até o próximo. Um abraço a todos e todas.